Olá, turma! Na aula de hoje a gente dá continuidade a uma série de 3 episódios sobre a Grécia Antiga. Hoje é o segundo episódio e nós falaremos sobre o período arcaico, no qual se destaca aí a ascensão das cidades-estados gregas. E nós temos aí como fonte de estudo as duas principais cidades-estados, que foi Esparta e Atenas. Como dito na aula passada, na passagem do período homérico para o arcaico, as cidades-estados que se formaram optaram por modos diferentes de organização política e econômica, em função das condições geográficas e do processo de integração das populações com os povos invasores. Os dois grandes exemplos são justamente esses que acabei de dizer, que foram as cidades de Esparta e Atenas. Elas não só contrapunham, como também vão travar guerras. Bem, para iniciarmos o assunto de hoje, iremos falar sobre a cidade-estado de Esparta. Essa cidade ela vai ser fundada pelos dórios e vai se desenvolver ali na península do Peloponeso, que é uma região de pequenas planícies e é cercada de montanhas de pequenas altitudes. Socialmente, os espartanos vão ficar divididos em 3 classes, que eram os esparciatas ou espartanos. Esses eram descendentes dos dórios, eram guerreiros profissionais. Eles praticamente se tornaram os donos da terra, apesar dessas terras constituírem a propriedade do Estado. E por isso eles vão se tornar também o grupo, a camada dominante daquela sociedade. E vão se intitular os únicos cidadãos espartanos. Os periecos eles ficaram em segundo plano. Eram os aqueus, que não resistiram aos invasores. Eles eram livres, mas sem direito político. Eles vão atuar como camponeses, artesãos, comerciantes e eram obrigados a pagar os impostos. Em épocas de guerra, eram convocados para o serviço militar. Eles moravam na periferia da cidade, por isso o nome, periecos. Abaixo de todos estavam os ilotas. Eles formavam a maioria da população. Eram servos do Estado e trabalhavam nas terras dos esparciatas. Os ilotas tinham vidas miseráveis, estavam expostos à violência e humilhações. Exerciam várias atividades e de vez em quando eles se revoltavam. A educação dos espartanos era voltada para a preparação militar, a defesa e o domínio da polis. Ao nascer, cada criança espartana era examinada por um conselho de ancião. Eles avaliavam sua constituição física. Se apresentasse alguma deficiência, é imediatamente atirado num desfiladeiro. Aos 7 anos até os 18, eles eram entregues ao Estado para cumprir o algogê. O algogê é uma espécie de serviço militar obrigatório, onde eles sofriam rigorosos treinamentos. Aos 30 anos, eles se tornavam um soldado oficial e ganhavam direitos políticos. As mulheres espartanas elas também vão ter uma educação dura. Elas vão participar de torneios, atividades esportivas, exercícios físicos ao ar livre, com música e dança. O objetivo era dotá-las de um corpo forte e saudável para gerar filhos vigorosos. Politicamente, os espartanos haviam montado uma estrutura bem complexa. No topo da hierarquia política espartana havia os éforos. Eles eram compostos por 5 cidadãos, eles tinham um mandato de 1 ano e eles detinham todos os poderes e eram eleitos pela Ápala. Mas o poder executivo era formado por uma espécie de diarquia, ou seja, haviam 2 reis, um com funções religiosas e outro com funções militares, mas ambos participavam da gerúsia. Essa gerúsia, ou conselho de anciãos, como eram chamados, era composto por 28 cidadãos, e eles eram espartanos com mais de 60 anos, tinham funções legislativas e eles atuavam como uma espécie de corte suprema. E por fim, a Ápala, que era uma espécie de assembleia do povo. Eles tinham funções eletivas e legislativas. Essa Ápala era integrada por todos os cidadãos maiores de 30 anos. A função deles era aprovar leis e escolher os gerontes e os éforos. Já a cidade-estado de Atenas ela vai estar localizada ali na região da Ática, próximo do litoral. Ela vai se desenvolver diferente de Esparta. Pois enquanto Esparta se manteve imutável, Atenas ela vai sofrer várias mudanças, tanto na composição social como na organização política.
Socialmente, os atenienses também estavam ali divididos em três. Entretanto, havia ali suas subdivisões. Por exemplo, os eupátrios, né? Eles eram descendentes de jônios, conhecidos como cidadãos. Eles eram detentores das maiores propriedades de terra. As riquezas adquiridas com as terras lhe permitia uma exclusividade na dedicação aos estudos da retórica, que era muito importante nos debates públicos, os que lhe vão garantir também a presença no governo e a defesa na manutenção dos seus privilégios. Mas dentre os eupátrios havia ali os geomores e os demiurgos, que constituíam o restante dos cidadãos da polis ateniense. Os geomores eles se dedicavam à agricultura, enquanto os demiurgos se dedicavam ao artesanato e ao comércio. Abaixo dos cidadãos atenienses aí estavam os metecos, né? Eles eram estrangeiros, eles não tinham direito a participar de questões políticas, nem de possuir terras. Eles eram livres, né? Mas eles se dedicavam a atividades como o comércio e ao artesanato. E abaixo de todos aí estavam os escravos, né? Eles chegaram a representar metade da população da cidade-estado ateniense. A maioria era obtido por guerras, dívidas e outros crimes. Já a educação ateniense tinha como objetivo principal a formação de indivíduos completos, ou seja, com bom preparo físico, psicológico e cultural. Por volta dos 7 anos de idade, os meninos atenienses eram orientados por um pedagogo. Nas escolas, os jovens estudavam música, artes, plástica, filosofia, etc. As atividades físicas também faziam parte da vida escolar. Os atenienses consideravam de grande importância a manutenção da saúde corporal. Se hoje nas escolas tem aula de educação física, de graças aos atenienses, né? Nós utilizamos na atualidade esse tipo de filosofia. Diferentemente das mulheres espartanas, as mulheres atenienses não iam para as escolas, né? Elas ficavam a cuidado da mãe, até chegar o dia do seu casamento. Então elas preparadas para ser mãe e cuidar do marido. Lembra-se muito. Assim também, ao contrário de Esparta, né, Atenas ela vai haver uma evolução na questão política. Então vocês destaquem aí, no século 8 a.C., foi implantada uma monarquia, né, o rei governava com o apoio de um conselho de anciãos. A partir do século 7 a.C., foi implantada uma oligarquia, que é um regime aristocrático liderado por 3 magistrados. No século 6 a.C., vai ser implantado uma tirania, né? Ou seja, para derrubar aquele governo aristocrático, uma elite que se mantinha no poder, foi implantada essa tirania, e o poder político foi exercido por apenas uma pessoa que tem poder ilimitado dentro daquela sociedade. Como a tirania acabou distorcendo toda a ideia que foi implantada, e aí resolveram implantar um novo sistema que foi a democracia, né, que a gente se discute bastante na atualidade, no qual o poder político é exercido pelos cidadãos através do seu voto. A ideia de democracia ela vai ser criada por Solon e vai ser adaptada por Clístenes, né, no qual vai ampliar a possibilidade de participação das decisões políticas a todos os cidadãos atenienses. Entretanto, né, é bom ressaltar, né, que apenas os homens maiores de 18 anos que fossem filhos de atenienses eram considerados cidadãos de Atenas, ou seja, as mulheres, os metecos, os escravos, eles continuavam excluídos das decisões políticas. Numa população aí de aproximadamente 250 mil habitantes, apenas só 45 mil eram considerados cidadãos. Vamos analisar essa questão aí retirada do material de vocês. Veja bem, a reforma de Solon em 594 a.C. em Atenas, reveste de importância porque, veja bem, na A, estabelece a participação direta de todos os cidadãos no governo através de votações. Pessoal, veja bem, vamos dar uma analisada aqui numa questão retirada do material de vocês. Veja bem, a reforma de Solon em 594 a.C. em Atenas reveste de importância porque estabelece a participação direta de todos os cidadãos no governo através de votações. Veja bem, Solon ele só vai fazer as primeiras transformações, as primeiras reformas políticas e vai dar base para a criação da democracia. Quem se torna o pai da democracia, né, na verdade, vai ser Clístenes, né? Ele vai fazer algumas adaptações e vai expandir essa ideia de democracia. Então, essa alternativa A está incorreta.
Mas só para a gente resumir, a questão B e C fala sobre questões sociais, o tema é relacionado à questão política. Na D, o tema não está relacionado às discussões políticas, e sim na E, né, vai pôr um fim ao monopólio dos eupátridas, que eram os aristocratas, né, que eram os únicos a ter acesso ao poder, e essas leis vão permitir que a população também tenha acesso a esse poder. Bem, o tema de hoje é esse. Tentei resumir o máximo possível, sem comprometer muito o conteúdo, e espero que vocês gostem. Um abraço a todos, um bom dia, e qualquer dúvida mande os comentários. Tchau, até a próxima aula.